Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. Sexta-feira, 25 de janeiro, mais um Pensando entrando na casa de vocês, agradecendo essa generosa audiência, a permissão para conversar com vocês, claro, sempre buscando assuntos de interesse da nossa cidade. E hoje o assunto certamente é muito de interesse de todo mundo. Não é de hoje que a gestão da saúde é um dos maiores desafios para o administrador público, seja a nível nacional, estadual ou municipal. Em Friburgo não seria diferente, não é? As reclamações são muitas e as dificuldades maiores ainda, não é? Sendo que, na avaliação de muitos experimentados analistas, a saúde é uma verdadeira fábrica de enxugageiro. Por mais que se faça, ainda fica muito por fazer, não é? Aqui em Nova Friburgo, se nós levarmos em consideração somente esses 18 primeiros anos aí do século XXI, né, muitos nomes já estiveram à frente da Secretaria da Gestão da Saúde. Alguns com mais sucesso, outros com menos, mas as reclamações sempre foram uma constante, ou seja, a demanda é maior do que a capacidade do município de fazer a gestão. No atual governo, em pouco mais de um ano, o atual secretário Cristiano Guenin, se eu não estou enganado, eu acho que é o quarto nome que está à frente, que assume a Secretaria de Saúde. Afinal, a gente sabe do futebol, né? Começa a trocar muito de técnico e as coisas não vão bem. Não é fácil. A gente sabe que saúde não é fácil. Tem que ter muita coragem, muita disposição para encarar um desafio desse, né? E é com esse corajoso que nós vamos conversar essa noite, Cristiano Guenin. Vamos saber dele como é que ele está enfrentando esses enormes desafios que tem pela frente, o que o levou a aceitar esse espinhoso convite. Enfim, esse é o tema da noite, Secretaria Municipal de Saúde. Um espinhoso desafio para Cristiano Guenin, que, claro, nós torcemos como friburguense que ele consiga o maior sucesso possível. Mas antes, vamos para aqueles recados iniciais. Começo falando de aniversariantes. Essa semana a minha agenda está até pequenininha. Domingo, dia 28, será data festiva para o meu querido amigo e conceituado cirurgião dentista, Jazão Ribeiro. Jazão, um abração para você. E na quinta, dia 1º, será a vez do ex-vereador Jorge Leite comemorar o seu aniversário. Um abração para o Jazão, um abração para o Jorge Leite pelas datas festivas. Evento eu já falei aqui até a semana passada, mas é importante ratificar que no próximo dia 1º, a grande pedida para quem gosta de rádio, né, está acostumado a ouvir rádio, é o programa Da Vida Show. Esse programa Da Vida Show, ele é realizado pelo conceituado radialista Davi Rangel. E esse programa irá ao ar através da Rádio Sucesso FM 88. O Davi Rangel trouxe esse programa do Rio de Janeiro. Por muitos anos esse programa esteve na grade da Rádio Tupi e Globo, ou seja, ele está trazendo para Friburgo um produto que fez sucesso no Rio, e certamente merece a nossa atenção. O Da Vida Show estará no ar de segunda a sexta, das 20 às 22 horas, pelas ondas da Rádio Sucesso FM 88. Enfim, é mais uma grande atração para nossas noites. Força aí, Davi. Você faz um bom trabalho. Essa semana eu tive a oportunidade de ouvir um outro programa seu. Você está mandando muito bem. Vamos agora falar de utilidade pública. Começo falando da APAE. Os dados da APAE estão na telinha aí. Isso. É importante que nós ajudemos a APAE a continuar prestando um belo serviço que eles fazem há dezenas de anos. E todo mundo sabe, as dificuldades são muitas. O Brasil ainda não saiu daquela crise braba, principalmente de 14, 15, 16. As coisas estão melhorando um pouco, mas ainda a APAE precisa de ajuda para continuar ajudando Nova Friburgo. Vamos agora para o disco de denúncia da Polícia Militar, que é o 2523-4590. Essa semana, inclusive, o comandante Castelano andou na rua aí, exortando a população a participar através do disco de denúncia. É uma forma que nós temos de cumprir uma obrigação constitucional, que lá está escrito. Segurança, dever do Estado, obrigação de todos. E nós temos a obrigação de ajudar. E uma forma fácil de ajudar é através do disco de denúncia, que é o 2523-4590. Pode também usar o WhatsApp do 11º Batalhão, que é o 981 132-5273. A outra utilidade pública que eu venho falando para vocês que eu parei. Parei por quê? Enquanto a situação da iluminação pública não voltar ao normal, enquanto nós não retornarmos esse serviço, enquanto a prefeitura não prestar esse serviço, eu não vou ficar dando esse telefone para as pessoas ficarem ligando para lá
e fazer um protocolo, isso não resolve nada. Lamentavelmente, essa situação já vem se arrastando há vários meses e eu lamento profundamente que o prefeito Renato Bravo não consiga resolver. Ah, vai contratar uma terceirizada? Meu Deus do céu, que encanto é esse de edital que não sai? Então, enquanto tiver esse serviço não estiver sendo prestado, não tem disco de iluminação pública, não. Eu lamento, sim, essa enrolação que está acontecendo. Outro número também que eu não tenho fornecido, eu vinha fornecendo há bastante tempo, é o da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, principalmente no tocante ao combate a maus motoristas que estacionam onde não devem, em frente de garagem. Mas também eu parei de dar esse número porque, enquanto eu não ver uma secretaria, as nossas ruas e calçadas uma verdadeira bagunça, sem ordem, e a mobilidade, que não é mobilidade, são poucos agentes, poucos veículos, enfim. Essa Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana só existe no papel, que na prática praticamente nada faz. E eu não vou responsabilizar os poucos agentes, não. Eles não podem fazer mágica. Bem, mas agora vamos para um dado que esse funciona, é a creche São José, lá em Conselheiro Paulino. Presta relevante serviço, são mais de 100 famílias atendidas, são mais de 100 mães que podem trabalhar, porque a creche São José está funcionando. Os dados estão na telinha, é necessário que nós ajudemos principalmente a população de Conselheiro. Tem que dar uma maior força para a creche São José. E quem achar que não deve ou não quer depositar, pode também fornecer material de limpeza. Veja, álcool, desinfetante, sabão de coco, sabão em pó, papel higiênico, lenço umedecido, vassoura, rodo e pano de chão. Você pode entregar diretamente lá na creche, na rua José Ernesto Quinuch, no 53, ali em Conselheiro, perto do Big Blue, tá certo? Agora vamos para aqueles dois meus registros. O primeiro, o Marcolini está aí, isso. Esse é o bueiro que não boera, né? Esse bueiro, conforme diz os moradores dessa rua, é a rua, deixa eu anotar aqui para não falar bobagem, eita, rua Prefeito César Guine. Esse bueiro que não boera está em frente ao número 1777, esquina com a rua Noema Moreira Regina Põe da Saudade. Já vai fazer 15 anos que esse bueiro está desse jeito, não é? E eu sei que está assim porque tem que fazer uma pequena galeria e as pessoas vão lá e não fazem. Na semana passada esteve aqui comigo o vereador Carlinho do Quico, viu o problema, disse para mim que ia se empenhar para ver se conseguia uma solução junto à prefeitura. Durante a semana, eu sei que ele esteve lá na secretaria, o nome da secretaria da prefeitura, até porque eu falei com alguém dessa secretaria, não tenho certeza, eu acho que era de obras, e me pediu maiores informações, eu passei. Então fica na expectativa aí, quem sabe que eu com a intervenção do vereador Carlinho do Quico, não vai ter que se comemorar o aniversário de 15 anos desse bueiro não, tá bom? Se caso não se resolva, eu vou continuar com essa minha ladainha, tá? O outro registro, nessa quarta-feira agora, 2 dias atrás, eu fui parado na rua por um senhor se dizendo muito indignado com o comportamento de muitos motociclistas que não o deixam dormir direito. No caso, ele estava falando desses motociclistas que trafegam com silencioso, defeituoso, ou mesmo até sem silencioso, sem escapamento, sem nada, né? Fazendo a barulheira dos diabos. Aí eu falo, poxa, seu Modesto, será que ninguém faz nada? Será que temos que viver nesse inferno? Não deveríamos ter que viver nesse inferno, mas é um programa complicado esse aí. Ele, inclusive, falou comigo que procurou um vereador, mas a conversa não foi satisfatória. Em resposta, eu disse que realmente é gritante a falta de respeito de muitos motociclistas, que eu prefiro chamar de motoqueiro. Motociclista não abusa dos outros. Torna a vida da gente infernal. Onde mesmo eu moro, durante a madrugada a gente acorda sobressaltado, vem aqueles loucos com tudo na barulheira danada, né? E é uma situação difícil, né? Ele me perguntou, eu não sei, seu Modesto, como é que o Detran libera essas motos? Será que elas não passam uma vistoria? Eu disse a ele que eu não posso falar pelo trabalho do Detran, que eu não estou lá o dia inteiro no Detran, mas a gente sabe que não é novidade, que não é só com motocicleta, carros também, tem muita gente que quando vai para a vistoria, fantasia o carro, né? Pega pneu emprestado, conserta lá, bota lá o escapamento direitinho, sai da vistoria, bagunça tudo de novo, ou seja, é uma questão também muito de respeito. E é complicado. E com relação à fiscalização, né,
Ele perguntou por que a prefeitura não faz nada, né? A prefeitura tinha que fazer alguma coisa, não faz nada. Eu disse a ele que, de acordo com as regras de trânsito, cabe à prefeitura o planejamento, a operação e fiscalização do trânsito, tá? Mas quanto aos veículos, é uma atribuição do Estado. Eu senti que ele não ficou satisfeito, ele não achou que minha resposta não estava correta, que a prefeitura tem a obrigação de fazer, né? De qualquer forma, até para me convencer e convencê-lo, eu resolvi fazer uma pesquisa melhor nessa quinta-feira, né? E o resultado eu passo para vocês, né? A legislação que regula a espécie, ou seja, o trânsito no Brasil, é o Código de Trânsito Brasileiro, que foi instituído pela Lei Federal número 9.503, de 23 de setembro de 97, ou seja, existe há mais de 20 anos. Claro que ao longo desse tempo ele teve algumas alterações, mas é o Código de Trânsito Brasileiro que regulamenta tudo que envolve a trânsito no Brasil, né? Eu vou ler um pequeno trecho desse código, do que ele fala a respeito. Vamos começar pelo artigo 1º. O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação rege por esse código, ou seja, todo o trânsito, não importa onde, é o Código de Trânsito Brasileiro que rege a regra. Parágrafo 1º. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fim de circulação, parada, estacionamento, operação de carga ou descarga. Ou seja, trânsito é tudo isso. Vai da gente, passa pelos animais, por veículo. Se deslocou é trânsito. Parágrafo 2º. O trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito. A este cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. Ou seja, o trânsito é um direito que a gente tem na forma da lei, né? E aqui diz, os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem no âmbito das respectivas competências, ou seja, o município responde às competências dele, o Estado na dele, assim vai. Objetivamente pelos danos causados ao cidadão em virtude da ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito de trânsito seguro. Ou seja, isso aí que a gente já sabe. Se uma rua está esburacada e alguém se machuca, se ferra, quem é o responsável por manter aquela rua em condição de trânsito? A prefeitura. Então a prefeitura está sujeita a responder sim. A responder civil, criminalmente, até se for o caso. Artigo 2º. São vias terrestres, urbanas e rurais, as ruas, avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias, que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre ela, de acordo com as peculiaridades locais e circunstâncias especiais. Aqui dentro a gente sabe. Aqui em Friburgo, por exemplo, tem a RJ 116 que atravessa a cidade. Tem um trecho ali que é obrigação do Estado. E outra parte do município, né? Parágrafo único. Para efeito desse código, são consideradas vias terrestres as praias abertas. Muita gente não sabe que quando você está na praia, se transitar por ali, é considerado uma via terrestre de trânsito. A circulação pública, desde que seja circulação pública, é considerada uma via sujeita à regulamentação. Uma coisa que muita gente não sabe, as vias internas pertencentes a condomínio constituído por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamento privado de uso coletivo. Ou seja, quem mora num condomínio, tem aquela rua do condomínio, está sujeito ao Código de Trânsito Brasileiro. Assim, por exemplo, um estacionamento, num condomínio mesmo, num prédio, tem um estacionamento público ou privado de uso coletivo, tem mais de uma pessoa usando, cabe o Código de Trânsito Brasileiro. Artigo 3º. As disposições desse Código são aplicáveis a qualquer veículo, bem aos proprietários, condutores do veículo, nacionais ou estrangeiros, e as pessoas nele expressamente mencionadas, ou seja, todo mundo que está por aí. Aí ele já vai lá para o artigo 24. Compete aos órgãos e entidades executivas de trânsito dos municípios no âmbito de sua circunscrição. Inciso 20. Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzido pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no artigo 66. Ou seja, o artigo 24 fala que é a obrigação de combater o barulho das motocicletas do município. Só que ele diz que é de acordo com o artigo 66. E você vai no artigo 66 e foi vetado. Ou seja, quem escreveu a lei não se atentou a isso, né? Aí ficou um vácuo legal. O que fez o CONTRAN, que é o órgão nacional que regulamenta as normas de trânsito? Ele
criou a resolução número 66 de 23 de setembro de 1998, que disse que essa obrigação é do Estado. Está aqui. Fica instituída a tabela de distribuição de competências, fiscalização de trânsito, aplicação das medidas administrativas, penalidades cabíveis e arrecadação das multas aplicadas conforme anexo dessa resolução. Está aqui. É o Código de Infração 665, dígito 3. Conduzir o veículo com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante. Cabe ao Estado. Então, a fiscalização dessas motos barulhentas é do Estado. Como é que o Estado faz isso? Através do órgão fiscalizador do município, que é a Polícia Militar. O problema é que nós sabemos que a Polícia Militar, em função das suas condições de trabalho, tem muito mais demanda do que capacidade. Ela, coitada, já luta para combater o crime, acaba não tendo pessoal suficiente para combater esses mal educados. Mas é uma obrigação do Estado, sim. Eu falei com ele que era do Estado e é realmente o que diz a resolução do CONTRAN, em função do vácuo legal do Código de Trânsito Brasileiro. Tem que apertar o Estado. Agora, eu reconheço que é difícil para o Estado ficar tomando conta de todas essas motocicletas desses mal educados, mas cabe ao Estado, né? Então, eu sei até que a Câmara Municipal andou aprovando uma lei aí municipal, mas é uma obrigação do Estado segundo a lei, né? Como vai ser resolvido? Ele me perguntou, senhor Modesto, você acha então que não tem jeito? Eu, onde moro, eu estou ouvindo esse barulho há muitos anos e não estou vendo jeito. Não estou sendo descrente, não, mas acho muito difícil combater essa prática abusiva e mal educada, que é segurar todo motoqueiro que não respeita as orelhas da gente, não é? Mas está aí. Realmente é uma competência do Estado, pelo menos é o que eu encontrei. Bem, isso posto, vamos ao programa da noite, que é conversar com o nosso secretário municipal de saúde, Cristiano Guerin, sobre esse espinhoso desafio que ele encarou, né? Cristiano, obrigado por ter vindo, boa noite. Eu sei que você é muito atarefado, mas fico grato pelo carinho de você estar aqui com a gente. Boa noite, Modesto, boa noite aos nossos telespectadores do Pensando Nova Friburgo. Prazer, Modesto, estar aqui novamente no seu programa, para poder bater um papo, estar levando informação para a população, e estou à sua inteira disposição. Eu agradeço a equipe que está aqui comigo, Charles, tá? Charles, obrigado, Marconinho lá em cima. Vocês já estão formando uma dupla formidável me ajudando. Cristiano, eu lido com político e político friburguense há algumas décadas, né? Não é de hoje. Sendo que só nesse programa já são quase 2, né? E se tem quase um consenso em relação às possibilidades sociais na gestão da saúde municipal. Sendo comum a gente ouvir frases do tipo, né? Como eu já falei, é como enxugar gelo, é um cemitério eleitoral para os políticos que assumem a gestão, vai ficar queimado por resto da vida, por aí vai, né? Ou seja, muita gente acha que é um desafio impossível de ser vencido, né? Aí eu fico me perguntando, a gente conhece você, eu já conheço você há algum tempo, eu sei que você é um cara dinâmico, você corre atrás, já é um político experimentado, né? Já passou por várias eleições, conhece o ramo. E a gente pode analisar outra coisa, né? Você é uma pessoa que vem, em termos de votação, você vem num crescente. Se eu não estou enganado, você foi candidato a primeira vez em 2008, foi isso? 2004. 2004. Eu peguei os dados de 2008 para cá, mas de 2008 para cá, você votação a votação, você tem aumentado a sua votação. Significa que você vem ganhando mais cancha política, mais respaldo político, as pessoas vão acreditando cada vez mais no seu trabalho. Ou seja, fica a impressão que eu tenho é que você é uma pessoa que está em franca evolução no meio político. Aí eu pergunto, o que levou a encarar um desafio desse que muita gente chama de cemitério de político? Boa sua pergunta, Modesto. Boa sua pergunta. Modesto, antes de efetivamente respondê-la, né, eu tenho uma história de vida que começou dentro do Raul Sertã. Eu nasci no Raul Sertã. Meu pai, minha mãe, minha avó, minhas tias, eu trabalhei lá. E eu tenho uma ligação muito forte com aquele hospital, né? E assim, Modesto, nós atravessamos aí alguns períodos conturbados na administração da saúde pública no nosso município, como você bem frisou. A época que eu trabalhava lá, Modesto, em 1996, o hospital não era, 97, o hospital não era
do tamanho que é hoje. Quando eu digo do tamanho, não de estrutura somente, tamanho das demandas, dos serviços que buscavam lá. E com o passar dos anos, não só o hospital, como a saúde de Friburgo, de uma forma geral, mas reflete mais no hospital, a demanda, ela posso dizer que ela quadriplicou. E essa demanda, ao passo que ela quadriplicou, os investimentos sucumbiram. A gente entende que, a gente sabe, os números dizem isso, né? Nós temos aí um problema crônico no Estado com relação a repasse de verbas. Isso tudo faz com que a qualidade do atendimento de saúde para a população, a cada momento, ele vai diminuindo. Mas, Modesto, não é somente essa questão que envolve recursos, a escassez do recurso, que pode-se dizer que é um fator determinante para uma constante grita da população, e com razão, né, que vem debilitando a saúde ao longo dos anos. Eu entendo que, sem aqui criticar ninguém, longe disso, mas a gestão eficiente, a gestão profissional da pasta, ela está intimamente ligada a qualquer chance de sucesso. Então, hoje, a saúde pública de Nova Friburgo, ela é uma prefeitura à parte, né? E quando em 2013 foi votado na Câmara Municipal a extinção da Fundação Municipal de Saúde, à época eu votei contra, já vislumbrando um cenário de muita dificuldade. Hoje a gente pode confirmar que aquela decisão do meu voto não foi adequada a extinção. Não foi adequada. Isso eu não sei por que a Câmara votou isso. Né? E, então, respondendo a sua pergunta efetivamente, eu entendo que muito pode ser feito, que nós podemos avançar, nós temos condições de avançar em muitas áreas. Porém, Modesto, nós vamos mexer em situações que ao longo dos anos foram consolidadas e que vai causar insatisfação em grupos, em áreas, em pessoas, mas que eu não tenho o mínimo de problema para enfrentar. Até porque o meu compromisso é com a população de Nova Friburgo. O prefeito me deu carta branca para poder implementar a minha dinâmica de trabalho. Nós estamos hoje em um momento de formatação da equipe, ainda não estamos com toda a equipe montada. Eu ainda não consegui entrar na atenção básica, que também é fator primordial, que são as nossas unidades de saúde, os postos. Né? Nós estamos vivendo um momento ainda de apagar incêndios, né? Porém, nós vamos avançar. Muito, pouco, o tempo vai dizer. O medo de se queimar você não causa nenhum, né? Nenhum. Eu não sou um político que me omito. A minha postura é de transparência, é de colocar a cara, como dizem, né? E está eu falando para a população o que tem que ser dito, sabe? Reconhecendo as carências, as deficiências, né? Dizendo do que está sendo implementado, do planejamento. Não tem problema nenhum. Tá certo. Está na hora do intervalo já? Vamos para um rápido intervalo. Daqui na volta continuaremos essa conversa com o Cristiano Guenin. Ele já deixou claro que ele não está com medo desse desafio, não, ele não está preocupado se vai queimá-lo politicamente, não. É uma postura de coragem e a gente tem realmente que admirar, porque ele podia ficar lá na Câmara do jeito que ele está crescendo politicamente, seria bem mais cômodo, né? Volta daqui a 2 minutos. Estreia em março o novo programa da TV Zoom. Um desafio sobre a história de Nova Friburgo. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso.
Somos feitos de muitas mãos, de muitos braços e abraços. Somos feitos de fios, equipamentos. Somos feitos de meses e momentos. Somos noites em claro, dias corridos. Somos feitos de choros e risos. Somos sirenes, somos silêncio. Somos alívio, somos gemidos. Somos adultos, somos só meninos. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Estamos retornando, conversando com o Cristiano Guerini. Cristiano, agora uma outra questão que você já deixou claro, que você está aí para enfrentar a dificuldade da saúde, sem nenhum problema de que possa acontecer na frente. Mas agora, vamos lá, um outro ponto, comentário que se houve aí, digamos, de que você estaria correndo um risco na gestão da saúde, até porque você está substituindo uma secretária que foi retirada do cargo por uma decisão judicial. E se a decisão judicial foi tomada, é porque o Judiciário, o Ministério Público entenderam que alguma coisa não está legal lá. Aí você entra, você não tem medo de esses fatos que geraram o afastamento da secretária possa, de certa forma, atrapalhar a sua gestão, não? Não, Modesto, não tenho, porque o que aconteceu ali, aquela decisão judicial, ela foi concedida ainda em sede de um inquérito, né, que está correndo no Ministério Público Federal, onde foi pedido, o Ministério Público, obviamente, pediu ao Judiciário uma tutela para o afastamento, né? Essa tutela é uma tutela provisória. No entanto, na semana passada, nós tomamos conhecimento que a secretária e a subsecretária se exoneraram do cargo definitivamente. Independente de estarem ainda em uma situação subjúdice, não tem interferência nenhuma com a nova gestão. Eu sou responsável pelos atos a partir do dia 2, ou melhor, do dia 22 de dezembro, quando foi a data da minha nomeação, né? Dali em diante eu respondo pelos atos, dali para trás não. E independente de ter uma sequência, não tem problema nenhum com isso. Uma outra questão que chamou a atenção, apesar de ser um ato até de certa forma normal, cada gestor procura trabalhar com pessoas que ele entende em determinados cargos que são, digamos, mais perto dele. Você, uma das primeiras medidas suas foi afastou um monte de gente. Aí fica a pergunta, né? Afastou porque você quer trabalhar só com a sua equipe ou afastou porque, de certa forma, você entendeu que estava havendo um arrasto de coisa que você não queria? Modesto, eu não tenho nada pessoalmente contra nenhum servidor, nenhuma dessas pessoas que saíram, não tenho nada contra essas pessoas. No entanto, nós precisamos trabalhar, e principalmente na saúde pública da cidade, nós precisamos construir um ambiente de confiança e de tranquilidade. Se está ruim, né, obviamente que nós temos que promover um novo momento, nós precisamos de pessoas da nossa extrema confiança. E eu procurei fazer isso. Não desmerecendo, em momento algum, as pessoas que lá estavam. Mas eu tenho pessoas que eu confio para poder desenvolver o trabalho. Especialmente dentro do Raul Sertan, hoje nós temos uma diretora-geral que tem uma história de vida naquele hospital, 30 anos. Conhece cada canto do hospital. E não é médica. Né? E não é médica, é uma enfermeira. Conhece tudo do hospital, conhece de todos os problemas, conhece os caminhos, e é uma pessoa querida por toda a classe, tanto a classe, a enfermagem, os médicos, tem um respeito muito grande por ela, e é uma pessoa da minha confiança. E, obviamente, quando você tem o seu negócio próprio, a sua empresa, você administra, né, uma secretaria do tamanho da saúde, você tem que se cercar de pessoas da sua extrema confiança para implementar as suas ações. E foi isso que eu procurei fazer e ainda não terminei. Ainda tem mais alterações para ocorrer. E elas serão feitas gradativamente do momento que eu for avançando. Nesse primeiro momento, nós adentramos ao Raul Sertan, porque é um local que nós precisávamos dar um choque de ordem, né? Restabelecer a ordem dentro do hospital, a tranquilidade para que seus funcionários pudessem trabalhar, bem como a população que lá busca o atendimento.
né? E uma coisa até, Modesto, que sempre me deixou muito preocupado é que as pessoas que trabalham no Raul Sertã, principalmente o pessoal ali da direção, né, dos setores, trabalham num clima de aflição muito grande. Você vai lá conversar com as pessoas, elas estão tensas. Isso não é bom para o paciente nem para o cidadão que vai lá buscar o atendimento. O hospital tem que ser um ambiente de tranquilidade e não um ambiente de tensão, como muitos sempre quiseram fazer. Só que isso não vai mais acontecer. O hospital é um ambiente de tranquilidade que tem que passar essa tranquilidade para o paciente e para os acompanhantes. Claro que para isso chegar a um nível satisfatório é preciso ter as questões dos medicamentos resolvidas, sabe, as questões dos exames resolvidos, e nós estamos trabalhando nesse sentido. E também a questão do atendimento. Essa, Modesto, eu reporto ser uma das mais árduas tarefas. Porque a gente conversava aqui no início do programa e você relatou um fato de que foi muito bem atendido por um profissional quando você precisou. Mas o que me garante que eu também serei bem atendido quando for lá por um outro profissional? E aí é de cada um. Não tem como o secretário, o diretor do hospital, acompanhar cada passo de cada pessoa que lida com o público. Isso é humanamente impossível. Claro que nós teremos ações de humanização, reuniões constantes com as equipes, para poder ter uma postura de acolhimento. Porque quem está lá no hospital que vai buscar atendimento, por mais que essa pessoa esteja exaltada, nervosa, você tem que acalmá-la. Por mais que o cenário não seja bom em determinadas situações, nós precisamos acalmá-la. Porque quando você acalma uma pessoa que você escuta, você já consegue transmitir uma segurança. E, infelizmente, isso não estava sendo praticado lá dentro do hospital. Então, é um fator que a gente precisa trabalhar constantemente, diuturnamente. E aí sim, com tranquilidade, com calma, mesmo que a resposta para muitas questões não possa vir no momento, mas a gente consegue transmitir a segurança para as pessoas com a tranquilidade. E é isso que eu pretendo implantar lá dentro. Esse fato que eu conversei com o Cristiano, eu até vou relatar para vocês, porque eu falo do que eu considero errado, mas entendo que é justo falar do que é certo. Então, isso foi na véspera do Natal. O Natal foi na segunda-feira, então eu sei que foi num domingo. Uma pessoa da minha família, por volta aí das 11 e pouco da manhã, não estava passando nada bem, vômito, estava passando mal, dores. E eu fui com ela lá no Raul Sertã. Me preparei para perder o resto do dia, né? Levei já jornal, falei, hoje eu não vou sair daqui. Chegou lá, tinha uma pequena fila, mas não demorou mais do que 20 minutos para essa pessoa, esse familiar, ser atendido. Eu entrei também. Nós fomos recepcionados por uma jovem médica, me impressionou o interesse dela. Ela fez aquelas consultas que a gente vai no médico particular, né, que ele faz, a gente acha que nos serviços públicos não faz, ela fez questão, fez toda aquela rotina. Aí falou assim, olha, vamos precisar de um exame de sangue. Na hora que falou de exame de sangue, eu falei, agora que não vai sair. Fez o pedido, nós fomos lá para onde se faz o exame, esperamos lá mais ou menos uma meia hora, mas apareceu uma pessoa, fez a coleta, você fala, fez a coleta, mas o resultado só sai amanhã. Demorou meia hora, o resultado saiu, nós voltamos lá, aí já não estava mais no plantão dessa médica, a pessoa foi atendida por um jovem médico também, muito bem atendido. Eu sei que entre sair lá, fazer exame e ser atendido, não demoraram umas 2 horas aí. Então, tem que registrar que a gente fala em Raul Sertã, né, fica parecendo que é o fim do mundo. Eu sei que tem muita coisa errada que certamente acontece lá, mas também tem coisa certa. Se tem coisa certa, é possível melhorar sim. Então fica meu registro. Lamentavelmente, eu perguntei o nome da médica, ela me falou, mas uma pessoa de uma gentileza tão grande, fica esse registro. Eu peço desculpa a essa médica, não estou lembrando o nome dela. Cristiano, vamos a outra questão. Você está ainda, né, exercendo o cargo de secretário de assistente social, de repente foi surpreendido com o afastamento da então secretária. Imediatamente é uma área que não pode ficar descoberta, você foi chamado aí pelo prefeito e assumiu o cargo interinamente. A palavra está dizendo interinamente. Interinamente a gente sabe que é alguma coisa que você está fazendo que a expectativa é que deixe de fazer. E a gente sabe que o prefeito, em função do afastamento exigido pelo judiciário, se imaginava
que em algum momento a secretária pudesse voltar e você sairia do cargo. Ocorre que você mesmo já disse, na semana passada, a secretária esteve com o prefeito e entregou uma carta de exoneração. Ou seja, hoje não tem mais a possibilidade, pelo menos, da volta dela. Ela pode ser até nomeada, mas caiu aquela questão da interinidade. Você já conversou com o prefeito sobre isso? O seu cargo vai deixar de ser interino para ser, digamos, realmente efetivo? Então, Modesto, eu até agradeço a confiança do prefeito Renato Bravo por ter feito esse pedido, né? E como eu disse a você, como você bem disse no início do programa, eu poderia me esquivar do convite, continuar na Secretaria de Assistência Social, né? Em proporção de trabalho não se compara, é muito menos, né? Porém, eu não poderia virar as costas para a minha cidade no momento de uma dificuldade que foi, né? Principalmente por tudo que envolveu a saída da doutora Suzane. Aceitei e disse a ele, como fiz da vez passada na assistência social, e disse o seguinte: me dê um período para que a população e o senhor possa avaliar o que pode ser feito nesse primeiro momento. Eu pedi 3 meses a ele, e ele muito, muito tranquilo, como sempre, ele entendeu e aceitou de boa. Eu entendo, Modesto, que eu estou dando a minha cota de colaboração, não tem hora para chegar, não tem hora para sair, e a população vai avaliar. Nesse período aí de 3 meses que eu pedi ao prefeito, se a gente conseguir avançar, se ver uma possibilidade de melhora, eu vou ficar sem problema algum. Se tiver um entendimento que não dá, que fizemos a transição, também tenha a humildade suficiente para poder sair, retornar à assistência, ir para a Câmara, não tem problema com isso. Eu quero dar minha cota de participação com muita humildade, como eu sempre fiz na minha vida pública, e não tenho essa pretensão, não tenho essa prepotência, não tenho. Eu estou para colaborar com a cidade, e assim o farei, né? Sendo efetivo, interino. Mas você não conversou com ele a respeito disso, Ontem a gente até comentou, vou abrir aqui, a gente até falou, ele perguntou se já podia oficializar, né? Falei, não, calma, prefeito, vamos aguardar mais um pouco, né? Mas por ele, isso já tem uma situação já consolidada, né? Mas eu pedi esse prazo até para entender se realmente eu vou conseguir dar conta de implementar aquilo que eu penso e pretendo. Como já disse, Modesto, não tenho problema nenhum em reconhecer, sabe? Porque às vezes o político tem isso, né? Ele não reconhece a incapacidade, ele não reconhece quando erra. Eu não. Se eu não der conta, eu serei humilde o suficiente para entregar, falar, prefeito, não dá, não vou conseguir, coloque outro, sabe? E da mesma forma como também tenho a coragem de assumir e dizer o seguinte, olha, vamos que dá, eu não tenho esse tipo de problema. Mas eu ainda pretendo ficar mais um período aí como interino para colocar aí ao crivo da população se vale a pena continuar ou não. Você falou aí da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Trabalho, né? Você falou de um jeito que parece que você considera que não faz parte mais dela, mas na prática, pelo menos no documento, sim. Não, pelo contrário. Já saiu? Não, continuo. Você continua? Continuo Então, isso você continua acumulando as 2 pastas. Sim. É a intenção sua manter a acumulação dessas 2 pastas? Olha, Modesto, eu até sugeri ao prefeito que unificasse as secretarias numa reforma administrativa. E até como uma medida de economicidade. Porque quando você faz a gestão, como eu disse, com pessoas de confiança, a gestão profissional, você administra com muito mais tranquilidade. Apesar dos problemas sociais serem grandes, hoje a Secretaria de Assistência Social, ela está, o que a gente pode dizer, redondinha. Ela funciona, está bem definida, cada setor, cada profissional sabe das suas orientações, e a figura do secretário é gerenciar. As reuniões semanais, quinzenais, para determinar e a coisa flui. E a gente está andando, apesar da crise do Estado, que não repassa um centavo, né? A gente tem conseguido avançar. Então, eu entendo que assistência social, direitos humanos e saúde está muito ligado. Você não pretende, então, renunciar ao cargo da Secretaria de Assistência Social?
Por enquanto, não. Como é que você então está vendo esses boatos? Toda hora aparece aí. O vereador tal vai assumir. Essa semana mesmo, eu não lembro agora onde eu li, que o vereador tal foi convidado, mas não aceitou. Aí já tem outro vereador que está esperando o convite, mas não veio. Quer dizer, é muita especulação. É muita especulação, Modesto, porque... O prefeito nunca falou com você nada sobre isso? Não, nada disso foi tratado. E você não pretende também sair da secretaria? E dentro desse período de 90 dias que eu pedi ao prefeito, nós vamos ter que chegar a um determinado momento, definir. Até porque você, quando você, na Secretaria de Assistência Social, certamente você tem uma estrutura montada que está funcionando, né? Isso aí. E também, Modesto, como eu pedi ao prefeito esse período de 90 dias, ele pode contrapor o meu pedido também, dizer o seguinte, olha, eu entendo que o caminho é esse, né? Mas eu gosto muito de ouvir a população. Eu estou apenas um mês à frente da Secretaria de Saúde, né? Eu acho que, e os dias passam muito rápido. Passa, né? Então eu quero ainda ter mais, pelo menos mais um mês, Modesto, já para fazer uma análise mais acurada e a população direcionar. Porque sim, Modesto, a participação popular a gente não avança. Não, é difícil mesmo. A gente precisa ouvir. Tem que ouvir sim. Né? Por mais que muitas vezes são falas, né, que não vão ao encontro do que a gente pretende, mas a gente precisa ouvir. E eu, a partir do início agora do mês de fevereiro, eu vou estar visitando cada unidade básica de saúde da cidade, cada estratégia de saúde da família, junto nos dias de consultas, para ouvir a população, para saber o que a população quer do seu posto de saúde, da sua unidade básica, ouvir os funcionários, que também é importante, né, para a gente poder pegar as sugestões de quem está lá na ponta recebendo atendimento e prestando atendimento e modificar aquilo que podemos modificar. E dizer para eles o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Então, esse é o termômetro. Tá certo. Bem, a gente ouve muita especulação sobre o futuro secretário de Assistência Social, envolvendo inclusive o nome de vários vereadores, mas pelo jeito, Cristiano Guenin, pelo menos, não está avalizando nada disso não, né? E se você não sabe, eu acho que é mais especulação mesmo. Né? A gente vai para um rápido intervalo, no retorno continuaremos a conversa com o Cristiano Guenin sobre a Secretaria Municipal de Saúde. Voltamos já. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Estreia em março, o novo programa da TV Zoom. Um desafio sobre a história de Nova Friburgo. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Estamos retornando, conversando hoje com o Cristiano Guenin. Cristiano, vamos falar... Como é que o prefeito te orientou em relação ao cargo? Você, pelo jeito, você já falou que ele deu autonomia para você trabalhar, não foi isso? Exato. E foi até uma foi a única, né, questão que eu comentei com ele, porque não adiantaria eu assumir uma secretaria do tamanho da Secretaria de Saúde sem autonomia. E nesse aspecto, da mesma forma que eu sempre tive total autonomia na Secretaria de Assistência Social, o prefeito também deu total autonomia na Secretaria de Saúde. Você tem uma outra questão também aí. Você veio da Casa Legislativa.
uma casa legislativa, que são 21 vereadores, muitos sonhando com cargo até no executivo, a gente sabe que é verdade, outros fazendo críticas muito fortes, você sabe muito bem disso. Ao longo do ano passado, 2017, vários vereadores fizeram críticas muito fortes em relação à área da saúde, inclusive crítica envolvendo aspectos éticos e morais. Você é um vereador, como é que você está lidando com seus pais? Como é que eles estão lidando agora? Por exemplo, antes falava, até porque os secretários anteriores a você, nenhum deles, pelo que eu sei, eram daqui, né? Eu acho que todos eram de fora, né? Então é mais fácil bater em gente de fora. E agora, para bater num colega de bancada que é da cidade, é cria da terra, que conhece como a Câmara funciona, como é que você está lidando com esses vereadores? Eu sei que por enquanto está calmo porque está em recesso, mas já volta. Será que aqueles vereadores que estavam batendo contundentemente na Secretaria de Saúde vão continuar? Eu tenho uma boa relação com todos eles, com todos os 21 vereadores. A minha relação é muito boa. Eu entendo o posicionamento político partidário, que é normal que alguns grupos políticos que perderam a eleição, que não se juntaram ao novo governo para participar da governabilidade da cidade, preferiram ficar na oposição e ter que exercer o papel que lhe competiu com relação ao resultado eleitoral, né? Diferente da posição que eu tenho. Eu tenho uma postura mais de ajudar a construir a solução, porque só ficar mostrando os problemas é muito fácil, é muito cômodo, né? E entender isso como uma fiscalização. Eu entendo isso, o jogo político eu entendo. Entendo o papel do vereador de fiscalizar. E já deixei aberto para todos eles a Secretaria de Saúde, o acesso a documentos, o acesso ao hospital. Porém, eu vou começar a evitar o sensacionalismo. Porque uma coisa é você fiscalizar os atos, uma coisa é você dialogar para buscar um caminho, uma solução. Outra coisa é fazer politicagem usando de uma estrutura falida, carcomida, que é a saúde pública da cidade. O vereador não precisa filmar que lá no Raul Sertã tem vazamento no teto, porque isso eu estou cansado de saber. Ele não precisa dizer que está faltando medicamento lá no Silvio Henrique Brown, porque isso eu estou cansado de saber. A minha postura é de consertar o vazamento e de abastecer o Silvio Henrique Brown. E aí, quando o vereador ele vai para dentro do hospital com câmera de celular para ficar fazendo filmagem, eu entendo isso como um sensacionalismo. E é importante saber se realmente ele está interessado na solução ou se apenas está querendo se promover às custas da desgraça alheia com uma pretensa intenção político-eleitoral. E isso daqui a pouco a gente vai ficar sabendo a partir de abril. Tem outra questão aí, a gente sabe que tem uma questão aí, eu falo sempre. A crítica, ela é da natureza humana. Então, o vereador falar que está faltando medicamento, falar que está faltando médico, isso é uma crítica. O problema é que ano passado nós ouvimos questões envolvendo a parte moral. Isso aí é mais complicado, né? Isso, exatamente. Eu não concordo com isso. Já me até que a minha postura, eu sempre quando período do mandato passado eu passei boa parte na oposição do governo do Rogério Cabral e nunca tive essa postura de ofendê-lo pessoalmente. Jamais apontei o dedo e dizer pessoalmente qualquer coisa a respeito dele. E entendo que o caminho não é esse. Porém, se partirem para esse lado da ofensa pessoal, terão a resposta à altura, porque o judiciário está aí para isso, para coibir os excessos. O manto que o vereador tem da imunidade parlamentar lhe garante a imunidade, nas suas palavras, opiniões e votos, no exercício do mandato. Então ele tem um limite. Essa imunidade parlamentar, ela não é absoluta. Ele tem um campo de atuação. E eu conheço bem disso, eu sou advogado. Então, assim, enquanto está criticando a gestão por alguma coisa ou outra, perfeitamente. Mas não entre no lado moral, porque a resposta será dada da mesma forma da agressão. Bem, aproveito para registrar a presença do Éder Dias. Éder, gente boa. Obrigado por você estar aí com a gente, ajudando, isso é importante. Vamos voltar. Eu sei, você está um mês só na Secretaria de Saúde, é muito pouco tempo para imaginar que você consiga, por mais que você conhecesse na função de vereador
como você diz, o vazamento, a falta disso, uma coisa é você ir lá com um olhar crítico, né, de procurar vazamento. Outra coisa é você ir lá com o olhar de quem tem que tapar o vazamento, né, é diferente. Além dessa troca dos nomes, o que você registraria de providências que você está tomando? O que você imagina que a população pode esperar nos próximos 2 meses, por exemplo, já que você falou que é interino por 90 dias? Modesto, o primeiro passo é a gestão dos processos. A gestão dos processos, ela está intimamente ligada a tudo que acontece e a tudo que não acontece na rede pública. Nesse mês, né, que a gente está lá, a gente já deu andamento em aproximadamente 100 processos licitatórios que estavam parados, que estavam pendentes de algum parecer e envolvendo diretamente questões sérias, né? Agora mesmo estão jogando aí pelos grupos de WhatsApp que o secretário fez uma contratação emergencial sem licitação para alimentação do Hospital Raul Sertã. Isso eu recebi a mensagem dessa hoje. Importante explicar que a contratação emergencial, ela tem previsão na legislação. Ela é a excepcionalidade. E eu não vou adotá-la como regra, como muitos fizeram e vinham fazendo. Eu não vou. Porém, Modesto, eu não tenho como sentar em uma cadeira, chegando numa secretaria, com um processo em mãos, onde ou você faz ou não vai ter alimentação no hospital para os pacientes e para os funcionários. Eu não sou irresponsável a esse ponto. E a minha postura é de verificar se essa contratação atende aos ditames legais. E se tem lá as empresas que participaram, se a cotação dos preços está dentro do que é praticado no mercado. Eu tenho que verificar isso. E isso nós fizemos. E realmente estão todas dentro do que é praticado no mercado. Inclusive, o preço de quase todos os itens dessa empresa que ganhou são muito menores da outra que estava há 2 anos atrás. Vocês têm esses dados já todos, estão todos em rede de computador, esses dados? Hoje a prefeitura já oferece. O site da prefeitura, eu entrei até essa semana para ver um negócio lá, ele pode ser muito mais amigável, inclusive Sim. dentro da lei de transparência, de informação, né? Mas hoje, se um cidadão quiser, por exemplo, saber esses processos licitatórios da Secretaria... O que sai no portal da prefeitura é muito singelo. É muito singelo. O que ele está falando, você acaba não tendo muita informação. Muito singelo, mas a Secretaria está aberta para qualquer cidadão friburguense que queira ir lá, da mesma forma que está aberto para os vereadores, também está aberto para qualquer cidadão que queira fazer qualquer indagação. Eu queria consultar o processo tal, muito bem, entre, sente-se. Qual o processo? Vai ter um servidor que vai pegar o processo, vai dar para ele vai acompanhar, que queira levar o seu advogado, que queira... Não tem essa, Modesto, não tem essa. A minha gestão à frente da Secretaria de Saúde é de transparência total. Não tem essa de obstruir, não tem nada disso. O que eu pedi essa semana aos vereadores que queriam obter cópias de processo é o seguinte, olha, senta aqui, vê o processo, faz os apontamentos, tira a cópia das folhas que entendam ser importantes para o trabalho dos senhores, mas eu não tenho como, Modesto, tirar cópia a todo instante de todos os processos, que são processos que muitos deles com 4, 5 volumes, com mais de 1000 folhas. Eu preciso também trabalhar a economicidade, porque senão eu não vou fazer outra coisa a não separar para ficar tirando xerox de processo para vereador. E eu pedi o entendimento deles nesse sentido, mas infelizmente alguns não entenderam dessa forma. Aí, para eles que não querem contribuir nesse sentido, a lei. E a lei é o requerimento de informação. Porque eu também não vou ficar... porque senão daqui a pouco eu não vou fazer outra coisa. Eu vou ter que ter 3, 4 servidores para ficar tirando cópia de processo, entregando na mão de vereador. Isso eu não vou fazer porque a Secretaria de Saúde é lugar de trabalho. É lugar de trabalhar. E lá eu tenho carência de servidores. Nós estamos já chegando aí no final, mas eu não posso deixar de perguntar. Sair um pouco da Secretaria de Saúde e vamos entrar na seara eleitoral. Você teve uma votação bem razoável em 2014 na condição de candidato a deputado federal. Há pessoas que entendem que você foi para a Secretaria de Saúde e jamais vai se afastar no início de abril para ser candidato a deputado federal, estadual, não sei.
Faz parte dos seus prognósticos ser candidato a deputado esse ano? Em hipótese alguma. Tenho uma missão muito maior do que isso. Não serei candidato a deputado esse ano, estadual ou federal. Não serei candidato. Ou seja, então vamos ficar nos sonhos, né? Deixa as pessoas sonharem. Porque sonhar à vontade, né? Deixa as pessoas cogitarem, mas a minha missão é muito maior do que uma candidatura. De se lançar, enfim. Isso eu já coloquei isso para o meu partido, que não serei, e vou manter. Vamos agora, já que estamos falando, você amanhã tem uma tarefa importante na cidade. Muito. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa tarefa, que isso é a gente vê muita gente ainda aí reticente, enquanto muitos estão desesperados para se vacinar, outros tantos não querem se vacinar. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse dia D amanhã. Pois é, Modesto, o dia D, né, inclusive nós antecipamos aqui em Friburgo, e o Estado comprou ideia e veio junto com a gente. Também vai fazer em várias cidades, né, o dia D amanhã, porque estava programado para depois do Carnaval, seguindo o calendário estadual. E nós entendemos, por adiantar, até pelo fato que, infelizmente, um fato triste que houve na cidade, onde nós perdemos um jovem vítima aí da febre amarela. Nós estamos fazendo a vacinação, Modesto, desde o ano passado, né? Foram cerca de 110 mil pessoas vacinadas e, com o passar do tempo, a procura foi diminuindo nos postos, mas a vacina é disponível nos postos e continuamos a fazer isso em 2018, né? O dia D é um dia importante, que a vacinação vai ocorrer nas unidades básicas de saúde, nos postos, nas estratégias de saúde da família, em todo o território friburguense. Teremos vacinação no quartel do Corpo de Bombeiros e na sede da Vigilância Sanitária, ali na Augusto Cardoso. O pessoal chama como antigo posto, isso, né? Antigo posto. Ali onde funciona o Leão 13, né? Isso. E a perspectiva é de vacinar o maior número de pessoas, né, Modesto? Importante frisar, de pessoas que não foram vacinadas, né? É bom deixar isso bem claro, e ainda tem uma confusão, como você falou, né? Na dúvida, não vacine. Não tem essa de vou vacinar para garantir, porque eu não sei, não. A ideia é o contrário. Na dúvida, não vacine. Por quê, Modesto? Porque isso pode criar uma complicação. Uma superdosagem dessa vacina pode criar uma complicação. E o que a gente quer é evitar a complicação. Então, o entendimento é, na dúvida, não se vacine. Procure mais informações, relembre, converse com a família, para poder fazer a coisa certa. A nossa vacinação é dose única, né? Não estamos vacinando de forma fracionada. Essa vacina que está sendo dada aqui na cidade é para a vida toda, né? E a gente entende que a gente vai conseguir aí atingir o nosso objetivo. E dizer também que a vacinação vai continuar depois de sábado. Isso é importante. Depois de sábado, os postos de saúde continuam. Vão continuar. Amanhã de que hora vai funcionar? De 9 às 4. De 9 às 4 4 horas é a entrega da última senha, né? Até para que as pessoas não fiquem esperando e sejam surpreendidas na hora do balcão dizendo que acabou. 4 horas entregou a última senha, a gente dispensa o pessoal excedente, que poderá ir a um outro posto durante a semana, normalmente se vacinando, sem problema algum. A vacinação é importante que a pessoa obtenha informação correta, que a gente está ouvindo muito boato, muito disse. Não funciona assim. Friburgo, nós tivemos um caso, né? Confirmado. Confirmado. A nossa região, o estado do Rio, está vacinando porque precisa mesmo. É importante que se vacine, mas com as devidas cautelas, né? Quem tem que procurar um médico, por exemplo, quem tem mais de 60 anos deve procurar um acompanhamento médico, né? Isso aí, pegar o laudo do seu médico, né? Isso aí. É porque ele é o profissional que cuida daquela pessoa, que ele sabe pessoa, das patologias. Isso. Muitos me perguntaram, mas era bom ter um médico em cada posto. Mas não é isso. Não adianta eu ter um médico que não conheça de você, Modesto. Não sabe da sua vida. Tem que ser o seu médico não mesmo. É isso que a gente quer. E as pessoas, mas não vai dar tempo. Mas a vacinação vai continuar acontecendo.
Obrigado, Modesto. É sempre um prazer poder estar aqui e volto a falar. Toda oportunidade de estar levando a informação, os esclarecimentos à população é de suma importância. Eu não vou me furtar, jamais me furtarei a prestar os esclarecimentos necessários à população, à Câmara Municipal, ao Ministério Público Estadual, Federal, Justiça, Conselho de Saúde. Quem quer que demande as explicações, a transparência da Secretaria, terá. O momento é outro. A Secretaria de Saúde ela está de portas abertas para todos, para a população, porque nós precisamos fazer saúde com todos e não dentro de um gabinete só à base da caneta. Isso não vai acontecer. Aproveitar aqui o final do programa para agradecer muito a iniciativa e também para dizer, Modesto, que já vamos implementar em fevereiro o Fale com o Secretário na Secretaria de Saúde, um dia para a população, um dia para o servidor público ir lá, para poder estar falando para o secretário, porque para a gente é importante, Modesto, a gente saber o que está acontecendo, porque, volto a falar, humanamente é impossível você estar em todos os lugares conferindo tudo, vendo o que está acontecendo. Então, por isso que esse canal de interação com a população é importante. Então, eu quero aqui mais uma vez agradecer a você, a TV Zoom, dizer que a gente está à disposição sempre que for convidado a estar aqui com vocês. Bem, eu espero que quem siga o exemplo do Cristiano seja o próprio prefeito. Está difícil falar com ele. E já é uma mudança de paradigma importante em relação aos seus antecessores na Secretaria de Saúde. Você não conseguia falar com eles. Aquele negócio de fazer, entrevista coletiva, onde eu falo, você tem que ouvir, não funciona. Tem que fazer assim, ter tempo, conversar, assim funciona. A gente agradece essa visão de transparência do Cristiano. Deixo para vocês, como sempre, um pensamento. Esse é de Abraham Lincoln, que foi um dos mais notáveis presidentes americanos que viveu no século XIX. Ele disse o seguinte um dia: o êxito da vida não se mede pelo caminho que você conquistou. O êxito da vida não se mede pelo caminho que você conquistou, mas sim pelas dificuldades que superou no caminho. Isso aí serve para o nosso secretário. Ele sabe que ele vai superar uma série de dificuldades e é isso que vai ser a marca do êxito. Tá certo? Voltaremos na próxima semana, se Deus quiser. Uma boa noite a todos.